Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Sandra, me fala. Você estava me dizendo que hoje você não está bem? O que aconteceu, Sandra? Não, é por causa que no período da manhã, aí à tarde eu ia falar pro diretor, eu vou no médico. Aí nem deu coragem, aquela escola você nem encontra o diretor, assim encontra, mas todo mundo ocupado. Uhum. Professora, não pode ter atestado, né? Não, daí eu ia Ó, assistir, porque eu hum. ia estar em casa, porque daqui a pouco eu tô indo para trabalhar, né? Olha, Sandra, a normativa é que vocês têm direito, né? No mínimo, tem que frequentar 75% da, das aulas. E se você tiver testado, como aconteceu com o meu cursista na turma da manhã, é bom que justifica a sua ausência, tá? Então, é uma falta justificada. Mas, assim, é o mesmo que vale para os nossos alunos, o que vale para a gente numa outra formação, vale, inclusive, para os formadores em ação, vale para nós aqui também. Por isso que a gente até grava o encontro, né? Então, se o aluno não estiver bem, em caso de saúde, né, não tem o que fazer, tá bom? Professora, outra Então, pergunta que eu vou fazer. Nós vamos fazer daqui até encerrar essa jornada. Vai ter mais ou menos quantas implementações? não, assim, ó, essa temática é a 6, nós faremos ela agora e faremos a última, que é a 7 deste ano. Última. Porque vai ser essa É, que eu vou colocar no meu portfólio, porque como então, docente eu não vou ter. então, assim, ó, nós temos ainda mais duas temáticas, tá? Hum. Boa tarde, Rose. Ai, desculpa o atraso. Tranquilo. Dúvidas tiradas, Sandra, em relação às temáticas que nós ainda temos? Então, tá certo. Então, pessoal, boa noite a todos novamente. Como é que vocês passaram? Passaram bem, gente, final de semana? Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá, tá? Vamos dar início ao nosso encontro diagnóstico da referência 1. Nós vamos trabalhar currículo. Eu acredito que vocês vão gostar bastante deste encontro. É um encontro bem leve, um encontro que tem tudo a ver aí com a nossa sala de aula. Gente, é interessante que todo encontro eu falo isso, né? Tem tudo a ver com a nossa sala de aula, mas é que as referências, elas realmente vão de encontro, né? Elas, elas estão na sala de aula. Eu falo, essa formação de vocês, eu acho ela muito boa. Eu gostaria até de já sugerir que ela deveria fazer parte daquelas formações que a gente faz na escola, sabe? O dia do planejamento. Eu acho que essas formações aqui do probatório, elas são muito ricas. Elas agregam muito, né, à nossa prática. Mas, então, mais uma vez, pessoal, acredito que vocês vão gostar bastante deste tema, vocês vão se identificar, tá? Então, vamos seguir aqui com o nosso encontro de hoje. Bom, vamos combinar então. Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, gestão do tempo durante a fala, para que todos possamos conversar, trocar ideias e a nossa agenda, tá? Nós temos um acolhimento, pessoal, de uns 10 minutos. Nós temos um percurso formativo, onde nós vamos conhecer a referência docente 1. Nós vamos fundamentar a nossa prática e como vocês já são assim bastante familiarizados com o plano de trabalho docente, né? A professora eu no caso vou passar já essa parte para vocês irem elaborando o PDP de vocês, construindo o PDP de vocês, tá? Em relação aí à nossa temática. E aí tem a última parte ali, que é a parte do preenchimento do PDP, que é a questão do diagnóstico, a questão do pré-planejamento. Então, pessoal, nós temos aí algumas semanas com bastante atividades na escola, não é mesmo? Nós temos a semana que vem, nós temos aí uma folga, o dia do professor. Na próxima semana, após a semana que vem, que é a semana de implementação, nós temos SAEB. Então, já estou passando para vocês, para a gente poder
já ir pensando numa forma da gente fazer uma implementação tranquila para que vocês não fiquem sobrecarregados, tá? Para que a gente possa lidar aí com essa questão do SAEB, com as nossas agendas, de uma forma mais tranquila, tá bom? Mas, gente, acredito que vocês vão gostar muito do tema. Acho um tema, assim, muito assertivo e vamos. Então, deixa eu parar de falar e passar aqui para vocês entenderem o que que é esse currículo. Mas antes, deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Roseli, o que que você acredita, né? Eu coloquei, tem ali no início o currículo. O que que você acha que nós vamos trabalhar nesse encontro? Eu acho que nós vamos trabalhar os conteúdos da nossa prática. Eu acho que Os conteúdos. os conteúdos, aquilo que estão previstos dentro da matriz nossa. Será que não? Ótimo. Ótimo. Quando vem Marcos, quando você viu ali no início do slide, currículo, o que que vem na sua mente? O que que nós vamos trabalhar? O que que você acha que a gente vai abordar aqui? Eu acho relacionado aos conteúdos, né? Apesar de que hoje em dia a gente não escolhe mais, né? Já vem pronto, né? Esse currículo a gente nem sabe qual vai ser pro ano que vem, eles não falam nada, mas geralmente são as disciplinas, né, que vão fazer parte ali da grade curricular, né, dos estudantes. Muito bem. E você, Sandra, quando você ouviu ali que nós vamos trabalhar currículo, o que que vem na sua cabeça? Qual é o seu conhecimento prévio? O currículo são os conteúdos, né? As habilidades, entra também os descritores, não entra? Sim, entra o currículo. Isso mesmo, o currículo, ele entra o conteúdo, as habilidades, os descritores, né? A questão dos nossos componentes curriculares. Muito bem. Então, gente, olha só. Quais são os objetivos do nosso encontro de hoje? Diagnosticar os conhecimentos em relação à referência docente 1 da matriz de referência da Resolução 3037 de 2024, que é a resolução que embasa a nossa formação. Compreender, pessoal, a intencionalidade pedagógica das aulas do RCO mais aulas para o ensino-aprendizagem. Iniciar um pré-planejamento do plano de trabalho profissional para esta temática. Então, os objetivos hoje que nós vamos trabalhar são esses aqui listados no slide, tá? Em relação ao currículo, o que nós vamos trabalhar? Como que nós vamos trabalhar o currículo nesta formação? Nós vamos observar, nós vamos destrinchar ali a questão do RCO. Nós vamos entender, compreender, eu sei que vocês já fazem isso, mas nós vamos agora, de forma sistematizada, compreender quem é que constrói esse RCO, não sei se vocês sabem, e por que que ele é construído daquela maneira. Deixa eu fazer uma pergunta. Rose, Sandra, Marcos, vocês sabem como que é feito, construído o RCO? E por quem é construído? Então, o que eu sei, parece que não é a Unicesumar que elaborou até a questão dos slides também, né? Que teve umas empresas que elaboraram. Primeiro foi a partir do RCO eles produziram os slides, né? Que nós trabalhamos. Acho que é isso, né? Isso. E você, Rose? Eu já achava que, na verdade, são professores escolhidos na rede que trabalham, principalmente na questão da verificação, da correção. Eu sei que são professores que são credenciados. Agora, elaboração, não tem essa informação, que é uma instituição fora, não sei. Mas eu já vi alguns editais aí selecionando professores para trabalhar na correção, na formatação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não tenho essa informação, como o Marcos falou, não saberia dizer. Da elaboração, eu sei da correção, do acompanhamento, eu já vi alguns editais, ou eu estou errado? E a Sandra? Assim que a Sandra falar, daí encerra, eu falo. Sandra, e aí, Sandra, quem que produz esses RCO? Você tem ideia? O material Acredito do... que seja professores, né? Selecionados, ou que é alguma, como o Marcos falou. Eu acho legal aquela frasezinha lá do final, quando termina de usar ele. Se tem alguma Qual que é a sugestão? frasezinha?
Fala, Ah, você aham. tem alguma sugestão? Eu sempre falo que ele está maravilhosamente ótimo. Mas tem que dar sugestão, Sandra, senão não Ah, melhora. mas ele Pessoal, sempre é bom. Eu gosto seguinte, do ó. RC Dita. Eu também gosto. Eu acho que ele me ajuda bastante pelo número de aulas que eu tenho, pelo número de turmas que eu tenho. O de história, gente, ele vai muito de acordo com o livro, ele vai muito de acordo com os objetivos da disciplina de história, ele traz muita reflexão, ele é muito crítico, né? Nós Slide trabalhamos, ó, excelente. o último conteúdo que eu trabalhei agora com os meus alunos de nono ano foi o feminismo, a luta pelos direitos das mulheres logo após a criação da ONU e após a criação da Declaração dos Direitos Humanos. Então, assim, ele é um RCO que ele aborda todo o conhecimento produzido pela história da humanidade, né, que foi organizado segundo a BNCC para o nono ano. Então, nesse sentido, mas como qualquer material didático, gente, ele tem suas falhas, né? Quando a gente usava só o livro didático, ele também não era perfeito. A gente sabia que, tanto é que a gente escolhia os livros, a gente sempre escolhia um livro aquele que mais atendia os nossos requisitos como professor, mas não era aquele perfeito, né? Então, pessoal, quem produz os materiais hoje do Estado somos nós, colegas nossos. Como eu fiz uma prova esses dias novamente para poder me credenciar, né, continuar no programa do estágio probatório, eu também fiz uma prova para poder trabalhar com a produção de material didático, porque me chamava muita atenção os RCOs de história, uns RCOs muito críticos, levando sempre os alunos a refletirem. E quando abriu esse edital, como a Rose falou, né, realmente, eu não sei, Marcos, se lá no início da pandemia foi alguma empresa contratada, mas eu sei que quando eu acho que ele, não sei te dizer a partir de quando, mas ele tem, eu também percebi, lá na pandemia, o RCO, ele começou uma construção, ele começou muito tímido, muito assim, aquém do livro didático. Eu percebo em história uma construção, um enriquecimento do RCO que eu utilizo, né? Embora a gente sabe que nenhum material é 100%, né? E aí, gente, eu fiz esse credenciamento. Por quê? Na época, eu fazia slides também, eu sempre preparei os meus slides, e eu fui dar aula, bem na época que eu estava vocês estão no estágio probatório, vocês vão passar por isso também. Eu sou da primeira turma do PDE, desse novo formato. E na época eu estava fazendo a prova do PDE. E aí eu fui trabalhar uma aula sobre Roma Antiga, e quando eu terminei minha aula, um aluno chegou na minha mesa e falou: professora, foi a melhor aula de Roma que eu já trabalhei na vida, que eu já tive. E aquilo me marcou, eu falei, nossa, que bom, né? Agradeci o aluno. E eu tinha preparado o material para essa aula, isso era em 2022. Eu mesmo sou da turma de 2023, estava em processo seletivo. E nesse slide eu tinha um QR Code para os alunos lerem, né, no finalzinho, sobre o Império Romano, tinha um link para eles terem acesso a uma entrevista lá, uma reportagem sobre a perseguição dos cristãos no Coliseu, se isso é verdade, se isso é mito, né? Eu lembro que o tema que eu abordei foi o final do Império Romano, queda do Império Romano, do Ocidente. E esse aluno, gente, ele me motivou tanto que eu escolhi esta aula para o PDE. Então, eu peguei o slide, fiz o meu plano de aula em cima desse slide, preparei a minha aula, né? Porque você tem que fazer um vídeo, gravar, igual vocês, e eu acabei tirando uma nota muito boa, tirei 100 na parte didática. E aí fui me inscrever para ser professora, para produzir material. Gente, me deu uma insegurança. Só sei que, em vez de eu mandar o slide que eu tinha construído, que era inédito, eu acabei criando um outro, tentando meio que se basear, né, no RCO ali, e acabei não tirando uma nota tão assertiva, não consegui, não fiquei classificada para fazer parte aí da construção do RCO. Então, pessoal, quem faz o RCO hoje, quem produz ele, como eu acho que ele já estava pronto, Rose, né? A gente já tinha um início quando abriu o credenciamento, por isso que eles colocaram assim, que era para analisar, Revisar. corrigir, revisar, né? E eu não sei o de vocês, eu vejo que o de história ele tem crescido muito. É um RCO produzido por professores da rede, e eu me orgulho dos meus colegas que produzem o material. O meu Professor material já. inteligente, né? Sim, todos nós somos, né, pessoal? Todos nós Mas somos. E tem que, vocês né?
E vocês não muito menos, gente, porque vocês passaram por um concurso muito difícil. É. Eu acho assim, o fato de vocês tinham que ter muito orgulho, não é questão assim, eu sou melhor que vocês, não é questão de ser melhor, mas é questão de se valorizar. E eu acho que a gente estamos entrando aí na semana do professor, e eu acho que a valorização tem que vir de nós também, pessoal. Vocês passaram por um concurso muito difícil. E vocês, assim, gente, vocês têm um nível, o nível que foi exigido de vocês de proficiência jamais foi visto nos concursos daqui do Paraná. Então, eu acho que vocês têm que se orgulhar quando tiver dificuldade no estágio probatório. Eu sei que é difícil por conta da carga horária, mas sempre lembrar que vocês são. Vocês estão dando uma cara nova para os professores concursados do Estado, sabe? Eu acho que isso é muito bom e vocês têm que ter isso dentro de vocês, porque esse concurso que vocês fizeram foi um concurso, assim, de um nível bem alto. Ele foi nivelado por cima, né? E vocês estão aqui. Então, resumindo, gente, todos. Fala, Rose. Quer falar alguma Não, coisa? eu só falei, no meu núcleo tinha uma vaga para sociologia, prof. Olha aí. Então, assim, eu falei, ai, graças a Deus, realmente foi bem difícil. E eu me sinto, assim, eu me sinto lisonjeada, porque, óbvio, que eu sei que eu me preparei, mas também tinha muitas pessoas que se prepararam, tanto quanto, às vezes, muito mais do que eu. Então, foi realmente difícil. E no meu núcleo em especial tinha uma única vaga para 18 Então, cidades. e você falou uma coisa importantíssima. Além do nível desse concurso de proficiência ele ser altíssimo, as vagas eram pequeníssimas, eram mínimas. Aqui em Foz eram 3 vagas. Então, gente, sabe? Aí talvez falar, ai, Karina, o estágio probatório está puxado, tal, mas, poxa, são pessoas, são professores que já vêm de um concurso que o nível já é um outro nível, né? E eu acredito, sabe, gente, eu acredito que tudo isso que vocês estão plantando como professores, essa dedicação vocês irão colher profissionalmente, sabe? Eu acredito nisso. Então, resumindo, tá? Vocês, inclusive, podem, quando abrir um outro credenciamento, com toda essa bagagem que vocês tiveram no estágio probatório, vocês podem se inscrever também. Inclusive, já pode se inscrever em estágio probatório para participar do Formadores em Ação, né? Não para ser formador de estágio probatório, não, obviamente, mas para ser formador em ação, vocês estão em estágio probatório, vocês podem. Então, assim, mais uma prova do que eu estou falando tem evidência. Mais uma prova do que eu disse a vocês agora, que vocês fizeram um concurso difícil, um concurso diferente, que professores em estágio probatório estão sendo convocados para poder assumir o Formadores em Ação. Eu fui fazer a prova novamente agora e eu encontrei um colega meu que tinha entrado no concurso no passado, trabalhou comigo no meu colégio, daí ele fixou padrão em outro colégio. Falei, que legal, tal. Ele abriu agora para Formadores em Ação, tal. Então, isso é bom, gente, né? Você vê, assim, a qualidade dos nossos colegas. Então, pessoal, dando aqui continuidade ao nosso acolhimento, tá? Vocês conhecem este personagem? Vocês sabem o nome dele? Eu não me lembro. E você, Marcos? Não? Olha só, gente. O nome dele é Sherlock Holmes, tá? Ele é um personagem de ficção da literatura britânica. Tem alguns filmes, né? Acho que 007. Meu nome é. Ah, não, aquilo era James Bond. Ei, meu Deus. Então, é um personagem de ficção da literatura britânica. Ele foi criado pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle. Holmes é um detetive do final do século XIX, início do século XX. Usando métodos científicos e deduções, soluciona casos justamente com seu fiel amigo Watson. Eu já ouvi falar, tá, gente? Sherlock Holmes. Eu, quando era mais nova, adolescente, eu era bastante familiarizada, tá? Então, vamos lá, seguindo com o nosso acolhimento. Gente, uma habilidade, né, peculiar do Sherlock Holmes ou de qualquer outro detetive, o que que é? É de investigar. Esta habilidade, curiosamente, ela também é muito importante para nós, professores. E eu tenho certeza
que vocês, assim como eu, nós fazemos, nós colocamos em prática essa habilidade. Por quê? Porque é esta qualidade que nos permite fazer novas descobertas, comparar informações, associar fatos, descrever assuntos e, acima de tudo, produzir conhecimentos nas nossas aulas. Então, agora, quer ver que eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso? Então, vou passar o acolhimento para vocês agora, tá? Olha só, vocês vão abrir uma aula do RCO de vocês, agora do terceiro trimestre, e vocês vão abrir essa aula do RCO, vocês vão dar uma olhada nos slides, né, no material audiovisual que tem lá, e vocês, gente, vão identificar um item do RCO, a gente fala RCO para tudo, né? Um item desse slide, desta aula, que você julga ser importante, primordial para o desenvolvimento da sua aula daquele conteúdo. Então, o Marcos vai escolher lá do RCO dele um conteúdo. Pessoal, escolha um do terceiro TRI, já pensando na implementação de vocês, tá? Que daí a gente já otimiza o tempo. Roseli também. E Sandra, ela é um caso à parte, mas a gente vai amadurecendo como é que ela vai fazer. Então, escolha um conteúdo, uma aula do RCO, e abra os seus slides, o seu material audiovisual. Ao analisar esse material, você vai apontar um item no seu material audiovisual desta aula, deste conteúdo, que você julga ser primordial para o desenvolvimento da sua aula. Então, alguns minutinhos. Assim que vocês fizerem isso, pessoal, aí vocês me dão um retorno, tá? Assim que vocês estiverem ok, vocês me dão um retorninho. Eu já escolhi, então o que que eu tenho que fazer? Então, Apontar um vamos item? esperar só o Mar. Tá, E você já escolheu a aula? já. Então, agora você vai identificar nesse conjunto de slides, né? Um item dele, uma parte desses slides que você julga, sim, Rose, ser primordial para você abordar esse seu conteúdo, para você Certo. trabalhar este seu conteúdo com seus alunos.
Professor, é para colocar lá no chat ou não? Não, quando vocês terminarem, daí nós vamos fazer oralmente essa parte. Os dois Ah, tá. terminaram? Uhum. Já olhei lá. Posso? Tá bom. Então vamos começar então. Marcos, vou começar por você então. Nesse conjunto de slides, né, de materiais audiovisuais, qual item você aponta como primordial para o desenvolvimento da sua aula? Tá mutado. Isso, liguei aqui, é que eu mudei aqui de tela, é tantas telas, nós somos É, é multifuncionais. Então, o tema que eu peguei foi movimentos sociais, que é a aula de sociologia da segunda série, que é a única que tem, né, lá do currículo, é a segunda série. Então, movimentos sociais, quando coloco imagens, é bem legal, porque daí acaba ajudando, né, facilita os estudantes e a gente também trabalhar o conteúdo. Aí veio no slide lá sobre os movimentos sociais, o slide 4, que fala sobre os artistas, né, que apoiaram as eleições diretas. E aí vem um questionamento, né, o que faz com que as pessoas decidam que é hora de protestar, né? Aí tem essa problemática para a gente meio que começar a aula, sabe? Daí dar a voz para os alunos relatarem e assim por diante. Então, no caso, a parte que te chama a atenção, que você acha que é primordial, é o início ali, quando traz as imagens e É, faz o questionamento. é tipo uma problemática, né, que faz antes, às vezes coloca uma imagem ou coloca um questionamento. Eu acho bem interessante isso aí, para dar o início da aula, né? Aham. Muito bem, Isso. muito bem. Mais alguma coisa? Depois do que assim a gente acha não tão legal também vai ser perguntado ou não? É só do que é legal? Pode Ah, tá. falar quer falar agora? Pode falar também. É bom que daí já Ah, tá. fecha. Aí o que eu acho assim que acaba não encaixando muitas vezes é aqueles slides que coloca lá tipo 3 minutos para respostas, Uhum. 2 minutos, e aí a gente sabe que na prática isso não acontece, e acaba daí embolando, né, a questão do tema, a gente já tem que acabar resumindo porque não dá tempo. Então, assim, a quantidade de aulas não bate com a Aham. carga horária em sala. Eu acho que isso é um problema, principalmente as disciplinas assim que reduziu as aulas, né? Acho que Sim. sempre tem esse problema. Bem assertivo. Uhum. E é bom você pensar nisso, Marcos, que isso você já pode até utilizar na sua implementação. Essa Ah, questão sim. que você não concorda, que você acredita que tem que melhorar, tá? Porque o Sim, foco dessa temática é justamente isso. sim. É vocês mudarem o slide, pensarem numa forma mais adequada para a turma de vocês, tá? Uhum. Roseli, Bom, eu escolhi aqui a aula 37, preconceitos socioculturais, e o que me chamou a atenção, inclusive com relação eu tenho a imagem aqui no objetivo da aula, várias pessoas, hum, mas o que me chamou a atenção foi o papel da escola na educação, o papel da escola e da educação. Então, quando fala que a escola é um espaço de transformação social, portanto, ele deve ser um lugar que combata, obviamente, preconceito e discriminação. E, claro, tem que trabalhar essa questão da cidadania, da empatia, da alteridade. Então, desconstruir esses estereótipos que são comuns, né, na sociedade. Então, a sociedade, historicamente, tudo que foi construído historicamente, nosso desafio é fazer essa desconstrução, de forma com que os alunos eles entendam que há, sim, a diversidade, porém, o respeito, ele tem que, tudo tem que ser pautado no respeito. Não concordo com muitas coisas, porém, eu devo respeitar sempre. E aí, essa questão da aceitação e também da autoaceitação. Que pelo menos eu tive alguns momentos que essa questão da não aceitação é um problema real. Às vezes não é nem sim.
as pessoas, né, os que estão à volta, mas a própria pessoa não se aceita. Então, o papel da escola na transformação desse pensamento, da quebra desse estereótipo, né? Enfim, eu acho que é fundamental. E o que me chamou a atenção foi esse slide, acho que foi o 13, o 13º, o 14º, né, que fala do papel da escola na desconstrução de todas esses, né, esse preconceito, a discriminação, e fazer com que a escola realmente ela cumpra o seu papel social, né, a sua função social. Também é passar, obviamente, os conteúdos, né, científicos, mas também trazer esse resgate do respeito, da cidadania, da empatia, da alteridade, enfim. Então, acho que, para mim, nessa aula é o que me chamou a atenção. Realmente, qual é a nossa função ali? Além, é claro, de passar os conhecimentos científicos, mas enquanto ser humano, o que nós estamos fazendo e que eu vou estar fazendo nessa aula para fazer esse resgate aí, e também da questão da autoaceitação. Ótimo, muito bem. Sandra, eu não vou perguntar para você, porque você não tem acesso ao RCO, tá? Como os colegas ali, a Rose tem acesso ao RCO das turmas dela de Sociologia, o Marcos tem acesso às turmas dele, até onde eu sei, me perdoe se eu estou enganada, você não tem acesso ao RCO, é isso? Não tem. Tá, então nós vamos ver depois como que fica a sua questão com a implementação, tá? Ixi. Então, gente, dando sequência, tá, no que vocês falaram, pessoal, faz muito sentido, né? Que nem, por exemplo, você não para falar assim, agora eu vou. A gente não fala assim. Na verdade, a gente até fala, só que a gente não usa certas palavras. Eu vou analisar o RCO. Não, a gente faz isso, a gente olha ele para dar, que nem o Marcos falou, para dar uma verificada, porque como é que eu vou trabalhar? Esse exercício não dá. Eu também, essa parte dos 3 minutos, às vezes, eu não uso. Algumas coisas, converse com seu colega, né? 3, 4 minutos eu não utilizo, eu vou adaptando ele para o meu momento de sala de aula, né? Então, isso a gente vai fazendo mesmo. E como já é algo assim muito próprio nosso, de analisar, de trabalhar, o que vai falar, por exemplo, o Marcos, ele tem ali, de acordo com a função social que ele acredita ter enquanto professor, ele vai pegar daquele conteúdo que para ele é mais importante. A mesma coisa a Rose, e a mesma coisa a Sandra, a mesma coisa comigo em história, né? E o RCO, gente, ele é mais um recurso pedagógico, tá? Como a gente utilizava o livro antes da pandemia. Então, conhecer o RCO mais aulas, seus recursos pedagógicos e algumas propostas, né? E suas propostas de aprendizagem. É nisso que a gente vai pautar agora, nesse encontro formativo. Explorar as potencialidades pedagógicas das aulas do RCO+, no contexto do ensino-aprendizagem. Ele é perfeito? Não. Ele tem fragilidades? Sim. E aí, pessoal, é onde, Marcos? E ele foi mudando, gente. Eu já fui uma que ao final da minha aula sobre Revolução Industrial, não era Revolução Industrial, era Iluminismo. Não abordava Adam Smith. Então, naquela parte de sugestões, eu falei, porque eu coloquei, gente, precisamos abordar Adam Smith, porque depois como é que o aluno vai entender Revolução Industrial? Né? Inclusive, até respinga hoje em sociologia, porque Adam Smith, ele é atualíssimo, né? Principalmente para os países aí que seguem as políticas liberais, né? Então, essa parte de sugestão, gente, a colaboração de vocês é muito importante para a gente deixar o nosso material de apoio cada vez mais, assim, assertivo e mais parecido com a nossa realidade de sala de aula, tá? Então, olha só. Então, o nosso encontro, né, essa temática, ela tem o intuito de promover práticas pedagógicas, explorando as aulas do RCO+, na perspectiva das necessidades de aprendizagem dos estudantes, que entra muito bem onde o Marcos falou, né, que ele falou assim, olha, eu trabalho ali minha aula, mas eu vejo que para minha aula, aquela parte dos 3 minutos não dá.
Então eu tenho que pular, senão não dá certo. E a gente sabe como é que funciona a nossa aula. A gente sabe como é que funciona a nossa turma. Quando a Roseli coloca, né, a questão de aceitação do aluno, ela também observa, ela observa ali que, dependendo do conteúdo, como nós somos de humanas, a gente trabalha muito com a questão de formação humana, ela consegue verificar em alguns alunos ali, de repente, uma dificuldade em se autoaceitar, e ela vê naquele momento ali uma ferramenta que talvez ela possa. Bom, eu vou trabalhar, quem sabe ele entenda, eu contribuo para que ele possa se autoaceitar, que eu promovo uma formação melhor para o meu estudante, né? Que talvez ele não tenha isso em casa. Fala, Rose. Quando eu vejo que está bem extenso, e às vezes não é muito assim, como o Marcos falou, não é objetivo da forma com que você está abordando naquele momento. Então, eu vou lá para o final, eu uso a retomada para voltar. Então, eu faço uma atividade a partir da retomada. Então, eu inicio, muitas vezes, assim, de repente, quando é uma aula só que eu não vou ter tempo, eu dou início a partir da retomada. Então, vai fazendo sentido ao longo das atividades que eu vou propondo, mas eu já fiz isso algumas vezes. Quando eu vejo que não vai dar tempo, eu vou lá na retomada, ver realmente, porque na retomada é ali o que ficou realmente do foco daquela aula, o que aprendemos nessa aula. Então, ela está bem objetivo e de uma forma bem resumida. Então, eu já fiz algumas vezes o início da minha aula a partir da retomada. Legal, legal, boa ideia. E você, Marcos, que contribua aí. Não, é isso mesmo, né? A gente tem que ir adaptando conforme a aula mesmo, né? É muito louco, né? Estar na sala de aula é muito dinâmico. Não tem como a gente seguir uma receita só, né? Não tem jeito. Então, a gente está dentro da sala de aula, a gente conhece o contexto. Eu acho que uma das contradições também, que acaba engessando nós e nós tendo que prover todas essas aulas de uma forma bem rasa, vamos dizer assim, a gente não poder aprofundar em alguns temas que a gente, como professor, percebe a necessidade, é a questão das cobranças das avaliações, né, externas que vêm. Porque nessas avaliações externas, elas são cobradas aqueles conteúdos, né, da forma que está ali naquele RCO. Então, é aquela coisa, não é obrigatório, mas indiretamente depois vem o ranking, vem a questão do vermelho, amarelo e verde, e que a escola daí não atinge. Então, assim, se nós não seguirmos, né, daquela forma a aula, por mais que seja uma forma rasa, depois os índices eles vão aparecer lá. Né? E às vezes não é que nós não ensinamos, mas é porque não ensinamos como aquele roteiro cobra, né? Então é isso que às vezes gera uma contradição, né? Ei, no RCO de vocês tem ali a sinalização dos conteúdos que cairão na prova Paraná? Às vezes lá no final do trimestre, eles mandam tipo um drive com algumas aulas que podem mais cair, por exemplo, na prova. Mas, Entendi. assim, na questão do RCO, eu não percebi, assim, no dia a dia, não percebi. Não, eu também não percebi no dia a dia. Aqui no de História tem ali. Toda vez que é um conteúdo da Prova Paraná, um descritor, eles falam, gente, observa o descritor, foca no descritor, que ele é um conteúdo de Prova Paraná. Mas isso no slide? No slide de História. Não. E olha que Eu percebi interessante. que em todos os componentes falava que era conteúdo da prova Paraná, e todos as atividades caiu na prova Paraná. Ó, o meu só fala assim, ó, daí fala o D11, por exemplo, estes movimentos sociais. Aí, tipo, reconhecer a importância dos movimentos sociais como forma de intervenção na estrutura social. Aí só isso, não fala nada. Não, lá Mas durante a aula, igual a professora está falando. Não, isso, mas no dele não aparece, Sandra. No No nosso, slide quando não. aparece, é justamente nesse descritor. De repente, o pessoal do Fundamental, porque eu estou só com História Econômica no médio. O do Fundamental caiu tudinho, professora, tudo. Então, ó, aí prova tem Paraná. duas coisas.
Tem duas, no meu também caiu, o que fala ali que vai cair, cai. Só que tem duas coisas também. Às vezes a gente não consegue seguir o conteúdo, a gente não consegue dar conta, porque o dia a dia da sala de aula, ele é diferente, né? Ele vai no ritmo. E aí também ocorreu, o que ocorreu comigo esse semestre? A linguagem do RCO, que é uma linguagem que a gente pega, por exemplo, o livro didático, ele tem muito mais informações que o no RCO. Então, o RCO, ele é um resumo do livro didático. E eu achei o nível, a linguagem, eles nivelaram muito por cima. Então, o aluno acostumado com aquela linguagem do RCO, o meu aluno, ele teve dificuldade em realizar a prova Paraná. Então, o que que eu pensei? Gente, vou pedir para eles trazerem um livro de história, focar um pouco mais no livro. Eu tenho uma realidade de 3 aulas no 8º ano. Eu tenho uma realidade só de 2 aulas no 9º ano com todos os conteúdos. Foi reduzido uma aula, mas eu tenho todos os conteúdos. Então, assim, Marcos, eu entendo o que você está falando, faz sentido, porque a gente quer que realmente o aluno entenda aquele conteúdo, né, com toda a sua especificidade, da forma mais, digamos assim, aprofundada possível, né? Para que ele não aprenda só para uma prova, para que ele realmente aprenda para a vida toda, né? Então, são esses desafios mesmo que a gente tem que lidar. E, gente, eu não vejo problema de chegar lá na sessão e, de repente, questionar. Pessoal, para o professor, olha, a gente não consegue. Vamos achar uma forma mais assertiva nas sugestões, de repente, de sinalizar o que pode cair, priorizar o que vai cair na prova Paraná, e o que for priorizado, a gente aprofundar. Então, a gente pode ir dando essas sugestões, sabe? E criando, e cobrando, olha, precisamos aprofundar tais conteúdos, porque realmente, história, geografia, eu vejo muito pela história. Mesmo que não é uma disciplina nova, como sociologia, ele só tem no ensino médio. História não, história tem no fundamental, ele se aprofunda no médio. Se eu não trabalhar certos conceitos bem trabalhados no fundamental, eles não entendem no médio. As relações vão ficando mais complexas para eles fazerem relações, os fatos históricos, eles vão trazendo fatos históricos mais complexos, eles não conseguem entender. Então, Marcos, é uma boa sugestão essa sua, sabe? Da gente priorizar e por que não fazer isso no RCO? Então, né, muito assertivo o que você falou, é por aí mesmo, e nós somos os professores, estamos em sala, também tem professores que estão lá preparando o material, e eu não vejo problema a gente dar essa sugestão, sabe? E eu acho que é aí que a gente vai poder colocar um pouco a nossa cara nessa implementação agora, tá? Eu vou seguir aqui. Tem um jogo, inclusive, gente, para fazer com vocês, mas eu não acho que ele cabe agora, nesse momento. Eu vou deixar para fazer com vocês no próximo momento, tá? Esse momento é o momento mais da gente discutir, começar a nossa reflexão aqui sobre o RCO, sobre as aulas do RCO. E se vocês quiserem, eu jogo também, não tem problema. Então, pessoal, só ressaltando aqui que a gente já falou bastante, né? E vamos falar mais ainda. Lecionar aulas, tá? O que que essa referência docente pede para nós? Lecionar aulas em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Eu não acredito que nenhum professor não faça isso, porque os conteúdos, eles foram historicamente construídos pela humanidade, eles estão lá, né, no MEC, quem organiza é o MEC, através hoje da BNCC. Então, assim, eu não escolho o que eu vou trabalhar em sala de aula. E o currículo estadual, ele está abaixo do currículo federal. Agora, eu escolho, gente, a maneira com que eu vou trabalhar em sala de aula. Né? E eu posso também escolher o que eu vou trabalhar em sala de aula. Eu estive em uma formação com o secretário de Educação da estágio probatório e ele falou algumas vezes que a gente não precisava ficar muito preocupado em vencer conteúdo. A gente tinha que procurar trabalhar os conteúdos, né, de forma mais assertiva. E eu trouxe isso para mim na minha sala de aula, pessoal. Então, eu vou trabalhando, eu aprofundo naqueles lá que eu tenho, Marcos. Não tô, sempre estou atrasada.
porque eu não fico nessa, vou vencer, porque aí você trabalha de qualquer jeito, não estou falando que a gente faça isso, mas entende? Então, eu levei para mim essa questão no meu oitavo, no meu nono, essa questão assim de não ter que ficar cumprindo, vencendo conteúdo. Eu vejo ali os que vão refletir lá no próximo trimestre, o que eles vão precisar num SAEB, entender, refletir, questionar, e eu vou selecionando, tá? Então, pessoal, eu percebo que todos nós, em sala de aula, a gente leciona em consonância com o currículo estadual, porque eu não tenho como chegar na sala e, eu vim trazer um fato histórico tal. Não, os fatos históricos já foram criados, estão lá, né? A gente vai abordar cada um à sua maneira. Mas essa referência vai abordar, né? Ela é uma referência que relembra, né? Ela trata essa questão que é algo muito comum em nós, enquanto profissionais, né? Que é a questão do currículo estadual, mas a gente vai utilizar como foco o material que é ofertado aí pela CED, o RCO, tá? E uma das qualidades, gente, do Sherlock Holmes, né? Nos seus livros aí de literatura, nos seus livros de ficção, era um planejamento, ele fazia um planejamento das suas investigações, né? Dos crimes que ele investigava. E é o que a gente faz também. Nós, professores, quando a gente identifica, quando a gente seleciona, né? Tem ali os conteúdos organizados. Lembra quando nós fazemos o PDP? Que a gente selecionava quais conteúdos nós iríamos trabalhar no primeiro trimestre, quais conteúdos no segundo, quais conteúdos no terceiro, a gente tinha essa autonomia de organizar, né? Mas os conteúdos são os mesmos que estão no RCO, porque eles são construídos historicamente, né? Por nós. Mas a gente tinha essa autonomia, e é uma pena que ele não tenha todo o primeiro, segundo, terceiro já para nós aberto. Porque daí a gente poderia também fazer isso que a Rose falou, de repente pegar um conteúdo lá da frente, trabalhar agora, né? Como ela faz com a RCO. Mas, gente, eu tenho certeza que nós, vocês, assim como eu, a gente planeja, né? E aí, pessoal, olhando para o contexto de sociologia, eu gostaria que vocês me falassem, pode ser um só, os dois, qual a relação entre planejamento e ensino-aprendizagem? Na aula de vocês. Ou até a Sandra, quem quiser. O planejamento, eu entendo que é o caminho, o norte que nós temos, e essa questão do ensino-aprendizagem, eu particularmente, eu faço isso. Você acaba selecionando dentre aquilo tudo que está no planejamento, a forma, a maneira de aplicar, porque tudo é muito dinâmico, o que dá certo no momento não dá no outro, então não existe uma fórmula pronta e acabada, né, que você consiga repeti-la. Você tem que inventar e se reinventar o tempo todo. Qual que é o objetivo final? É o ensino-aprendizagem. Eu me utilizo desse planejamento, mas enquanto docente, eu preciso ter essa percepção de como, quando, né, eu devo aplicar. Então, o planejamento seria o norte, sei lá, né? E a ensino-aprendizagem seria o objetivo final, onde eu quero chegar. De uma forma simplista, agora, não sei se de uma forma mais elaborada, o Marcos pode ajudar, Marcos. Tenho certeza. Não, perfeito. Ó, eu acho que é isso mesmo, não tem o que falar mesmo, né? Planejamento é o maior, assim, é o geral ali que você faz, mas o ensino-aprendizagem, aí você vai adaptando, né? Porque é o objetivo final ali, é o estudante, né? Então você tem que adaptar de acordo com a necessidade deles também, né? Isso mesmo. E, gente, na implementação, a gente é bem interessante, porque você vê assim, ó, a gente vê muito da função social de vocês nas implementações. Porque, primeiro, pessoal, a gente já escolheu uma disciplina de humanas. Por que nós escolhemos uma disciplina de humanas? Porque no mundo onde nós vivemos, é importante refletir sobre esse mundo. É importante viver de forma consciente nele.
Entende? Então, quando eu vejo assim, eu vejo isso muito nos professores de história, sociologia, de filosofia, entram em sala de aula, né, e planejam, talvez ali o maior objetivo do nosso planejamento é fazer o aluno se entender dentro desse processo, refletir o que está acontecendo à sua volta. Entende? Então, isso, eu vejo assim que o planejamento, ele dá muito caráter, o que vocês dois falaram, é isso mesmo, e ele vai muito, gente, com o seu objetivo enquanto professor. O que que você quer enquanto professor? Né? O que que você quer enquanto professor de humanas? Você entrou lá e só falou, eu entro lá na minha aula e eu só falo da Revolução Industrial? A Revolução Industrial. Será que é muito. Gente, eu acho muito. Talvez eu antigamente falaria assim, seria tão fácil chegar lá e falar de Revolução Industrial. Pelo contrário, é muito difícil. Como é que a gente vai negar a si mesmo? Enquanto professores de humanas e a nossa própria função social, se a gente quer frete o tempo todo. E não é isso que a gente quer que nossos estudantes tenham? E eu acho, pessoal, que o ensino é meio ingrato com a gente, as avaliações. Porque, assim, como que você avalia numa prova, numa questão, às vezes, que o aluno está tendo consciência crítica? Como que você mensura com nota que o aluno está tendo consciência cidadã? Pode falar, Marcos. Desculpa, professora, só para complementar, é porque nessa sociedade capitalista, a questão crítica não é o objetivo. Eu vejo assim. Mas é o que nos deixa vivos, Sim, Marcos. Eu vejo mas é o assim, nosso ó. papel, né? É o nosso papel. Eu sei, é porque, na verdade, não é cobrado, vamos pensar isso, né? Na verdade, assim, na teoria até que cobra, mas na prática não é muito, né? É nós que somos rebeldes e buscamos, né? Com que eles sejam críticos. Mas olha, eu acho que e complementando o que você falou, eu acho que essa é a beleza da nossa sociedade. É justamente os que estão, né? A matemática, vamos, tá? O pessoal lá para matemática, aprendeu a fórmula de Bhaskara, e daí tem a gente que questiona, sabe? Que questiona essa sociedade, será que ela está indo para o caminho certo? Será que ela não está? Eu acho que essa é a beleza da nossa vida hoje. É justamente todos esses aspectos juntos, sabe? Eu acho que nós somos muito importantes e necessários. Talvez eu acho que se a gente parar de questionar e parar de levar os nossos alunos a refletirem, vai fazer muita falta e vão nos cobrar. Talvez não nos cobrem, porque a gente já faz o nosso papel bem feito, de levar esses alunos a refletirem dentro do conteúdo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Deixa eu só passar para o RCO. Você acredita, o RCO, ele te ajuda? Ele te ajuda ou ele te atrapalha? Como que você vê o RCO hoje? Ele ajuda. Contribui, eu acho. Ele ajuda. Oi? Eu acho que ele contribui. Então, ajuda, perfeito, Rose. E Marcos? Aí, Marcos, deixa eu te dizer. Quando você utilizava livro didático lá antes de pandemia, ele era 100%? A gente conseguia também dar uma aula assim, 100% assertiva com os alunos? Não, é o que a gente tinha, assim, é a maior liberdade para a gente explorar, a partir do conhecimento da gente, a questão das aulas nossas, né? Daí eu acho que, assim, por isso que eu expliquei, né? Essa questão das avaliações externas e a busca por ranking acabou diminuindo a capacidade de nós darmos aula, né? Entendeu? Às vezes fica um pouco meio padronizado, né? Essas questões que você tem que seguir ali aquela cartilha, né? E que o livro não era seguir a cartilha, mas era você ter um rol de conteúdos e você ir trabalhando conforme você havia percebendo a necessidade, né? Porque o professor ele percebe a necessidade, né, ali dentro da sala, né? E o RCO, os slides, acabou tirando um pouco isso de nós, né? Não que hoje nós não trabalhamos, mas a forma é uma forma mais artificial do contexto, sabe? É aquela questão mais de manter ali mesmo, né, Marcos? É a questão de manter o protocolo, entendeu? E nós temos que manter o protocolo. Então, se a gente está na formatura, tem o protocolo. Se a gente está em outro ambiente, tem o protocolo. E na sala de aula, nós ganhamos um protocolo. Então, assim, tirou essa autonomia nossa, eu vejo assim. Mas ele contribui, né?
assim, a gente ainda consegue fazer bastante reflexões, mas acaba atrapalhando nesse sentido, não porque ele exista, mas devido à cobrança que através dele nós somos obrigados a seguir. Acho que é assim. Entendi. E assim, eu vejo, sabe, espero que nós, enquanto professores, a gente consiga, juntos, é, achar uma solução para essa questão, né? Que a gente consiga achar uma solução. Nós, professores, eu digo assim, enquanto rede mesmo, todos nós, professores, pedagogos, os técnicos dos núcleos, né, da SED. Mas bem importante Eu essa acho, tua fala eu acho, mesmo. eu acho que contribui, e quando eu falo que ajuda também, é pela questão de uniformizar, né? Os conteúdos, eles são uniformes. Então, tirou, óbvio, tirou, né? Concordo com o Marcos, tirou, sim, parte da nossa autonomia, ou quase toda a nossa autonomia, mas ele tem algo relevante que eu considero que é essa padronização. O aluno era transferido de uma cidade, um núcleo, de uma escola para outra, Unificou. e a qualidade absurda, assim, de conteúdos, e estavam trabalhando, então os alunos, eles eram prejudicados nesse sentido, porque há, assim, aqui nós temos 3, cidade pequena, e nós temos 3 colégios estadual. E eles mudam de um colégio para o outro, e antes era complicado nesse sentido. Então, se abortava muito daquilo que o aluno estava vendo, então, nesse aspecto, eu acho positivo para o aluno. Uhum. Entendi. E aí, gente, que nem eu falo, nós, então, enquanto professores, né, e a rede mesmo, que nós consigamos retomar essa questão aí do aprofundamento do conteúdo mesmo, né, de alguns conteúdos primordiais, que a gente consiga. E eu vejo, gente, que não é algo acabado, sabe? A gente talvez esteja passando por esse momento aí de adaptação, mas é algo que nós, enquanto professores, que temos aí o conhecimento, que estamos em sala de aula, a gente pode contribuir para essa mudança. Então, olha, voltando aqui para a gente olhar essa estrutura do RCO, tá? Só para a gente, né, ir complementando e a nossa discussão, o nosso debate, que inclusive está muito rico. O RCO Mais Aula é um módulo de planejamento disponibilizado pela Secretaria, que contém planos de aula ordenados por componentes e que possibilita ao professor o acesso a materiais com informações e atividades complementares, tais como links para videoaulas, slides e listas de exercícios, os quais podem ser adaptados e ou complementados por conteúdos à sua escolha. Tá? O professor tem também disponível ainda um espaço para avaliar cada aula explorada. Então, essa é a parte do RCO, né? A sua estrutura, tá, gente? Então, olha só. Especificamente sobre a estrutura das aulas do RCO, basicamente elas vêm com uma estrutura que eu vou abordar agora, que eu acredito ser a estrutura geral, tá? Da nossa área. Então, primeiro tem os objetivos. Segundo, para início de conversa, que o Marcos falou ali das imagens, né, que faz o estudante pensar. A Rose também, na verdade, o Marcos abordou essa questão para o início de conversa, quando inicia ali, traz imagem do que está acontecendo, o que precisa para o movimento social, ou seja, fazendo o aluno pensar, trazendo o aluno ali para o tema. E quando a Roseli falou, eu me lembrei muito do desenvolvimento, né? Quando traz ali a parte mesmo do próprio conhecimento científico que tem ali no RCO, que algumas vezes a gente percebe ele meio raso, algumas vezes a gente percebe em alguns momentos ele bem resumido, né? E os questionamentos, né? Essa parte do desenvolvimento dos questionamentos, geralmente elas estão juntas. Eu não sei em sociologia, história, por exemplo, eu trabalhei em Independência do Brasil. E aí tinha 2 quadros, o do Pedro Américo, aquele famoso, com Dom Pedro I, lá nas margens do Riacho Ipiranga. E aí expliquei para eles o que era Riacho, pesquisa aí no Google, gente. Eu abri lá o Educatron, né? Não posso pedir para pesquisar, graças a Deus que eles estão sem celular. Então, eu abri lá no Google, o que é Riacho? Rio Pequeno. Até comentei, lá em São Paulo, que eu morei lá na minha infância, a gente tem o hábito muito de falar Riacho, aqui no Paraná não, tal. Aí tem um riozinho que passa aqui perto da escola, né? A gente chama de arroio.
que também significa Rio Pequeno. E aí tinha outra imagem do Dom Pedro comemorando com as pessoas, né, com a população, a independência do nosso país. Só que, gente, parecia que não era o Brasil. Daí perguntava depois, qual é a diferença e a semelhança das duas imagens? Tem esses questionamentos propositivos que levam justamente para o conteúdo. Você acha que esse quadro, o segundo quadro reflete a sociedade brasileira da época? Então, o aluno tem que saber que na sociedade brasileira da época era o quê? Era escravidão, menos trabalhadores livres, né? A miscigenação sempre foi algo muito forte no nosso país. Então, como é que você vê um quadro cheio de gente camponesa branca? Então, isso faz eles refletirem, né? Então, a Rose, quando aborda ali a questão que o aluno, que sociologia ela tem uma outra pegada, né? Da história. Então, faz o aluno ali se olhar, se aceitar. Então, eu entendi, pelo que ela, quando ela fala, eu percebi nessas duas partes aqui do RCO. Se eu estiver errada, tá, Roseli? Você me corrija. E aí tem as sugestões de atividades que você pode utilizar ou não. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, pessoal, né? E também tem a retomada, que no meu caso em história, eu às vezes acho ela muito mais adequada, porque como tem muita imagem, o material traz imagem, então aquele aluno que é visual, ele consegue ver uma imagem para ajudá-lo na compreensão do conteúdo, na assimilação. O auditivo está ouvindo a professora. Aí tem também, às vezes, alguns vídeos, alguns trechinhos de filme. A retomada ajuda aquele aluno, quando eu não consigo fazer atividade, aquele aluno que precisa escrever, aquele aluno que a gente chama de sinestésico. Então, eu gosto muito da retomada, porque ela também aborda ali, no meu caso, as partes que são mais importantes ali. E muitas vezes também eu abordo situações que não está no material, né? A gente acaba abordando outros pontos do conteúdo que não está no material. Até comento, a pessoa não está aqui, mas isso é importante, tem essa questão, e vou abordando para os alunos, tá? Em Gente, relação a, tudo bem? Oi, desculpa. fala, Rose. Em relação a isso, só aproveitando o gancho, que abordar conteúdos que não estão no material, eu gosto muito de articular o fato histórico, o conhecimento histórico, e trazer para os dias atuais, identificar algum fato, alguma situação que, que eles têm conhecimento e fazer essa articulação. Então, eu tenho conseguido fazer isso. Por exemplo, quando você trabalha a ditadura militar, aí você traz para os dias de hoje, o que em algum movimento você identifica. Então, assim, até para desconstruir, porque existe, dentro, pensa que não, eu percebo isso, nas salas de aulas, hoje, está complicado trabalhar também por conta de polarização, não sei se vocês concordam. Eu costumo fazer debates, e aí os debates eles se tornam acalorados, por quê? Porque eles trazem para essa questão ideológica, e você tem que mediar, enfim, trabalhar essa questão, né, do respeito, enfim. Então, geralmente eu trago, faço essa articulação do fato, do conhecimento histórico, do acontecimento para algo dos dias atuais. Eu fiz isso, por exemplo, dos jovens no Nepal, quando eu trabalhei em alguns movimentos sociais, e aí eu faço essa análise, o que é pertinente, o que não é pertinente, o que era lá, o que era cá. Então, e sempre eles acabam indo para essa discussão ideológica, é bem complicado, é um campo minado, né, professores? Não sei se vocês concordam. Demais. Eu acho que assim, os últimos tempos, a área de humanas, né, tem sofrido bastante, né, nessa questão. Eu lembro que eu dei aula, acho que fazem 2 anos atrás, aí eu estava trabalhando a questão da desigualdade de gênero, né, no mercado de trabalho, né, então em vários setores, né, sociais, e aí as próprias meninas, algumas, né, por ser mais conservadoras, uma delas até saiu da sala, sabe, assim, achando que isso não existe, entendeu? Então, assim, desconsiderando a ciência, né, a questão dos dados, né? Mas assim, a gente percebe muito, né? Claro que existe uma boa parte que considera realmente a ciência, mas uma parte ainda está muito alheia, né? Essas questões devido mesmo à divulgação que foi dada também, né?
E eu com gente, Nossa, caiu no meu. um pai achou ruim eu trabalhar Guerra Fria. E aí eu expliquei para ele que eu estava trabalhando e ainda bem que tem o RCO, gente. Nesse caso, até bom para nós o RCO, porque eu falei, olha, pai, o RCO ele é preparado pela nossa secretaria, são os conteúdos elencados pelo currículo estadual. Não usei currículo estadual, mas eu falei que ele é preparado pela secretaria, que a Secretaria do Estado é abaixo do órgão maior que é o MEC. E que a gente precisa trabalhar com os estudantes, né? E que o Brasil não era comunista, nunca tinha sido, que ele podia ficar tranquilo, né? Que o Brasil não seria comunista e, enfim. E foi isso, gente. Esse pai foi lá na pedagogia em 2000, acho que 22 ou 21, quando a gente voltou, sabe, quando voltava um pouco dos alunos para a escola. Então, ainda tem toda essa questão, né? E eu acho que nesse ponto até, não sei, né? Até é melhor para nós, porque é algo assim, é, e tá ali, é da secretaria. Então, quer dizer, a gente tem respaldo, né, para trabalhar. Mas realmente nós estamos passando por um momento bem diferente mesmo, da nossa história, né? Bom, então, pessoal, olha só. Aqui tem um jogo de roleta sobre a estrutura do RCO. Como a gente começou a questionar, a debater sobre isso agora, eu vou deixar esse jogo para a próxima aula, quando a gente fechar a parte da fundamentação, tá? Tudo bem? A gente jogar? Eu pensei, se fosse presencial, eu podia até trazer um brindezinho para eles, né? Aí eu pensei, que brinde virtual eu posso dar para eles para fazer esse jogo, mas enfim, vou ver se eu acho um aí até semana que vem. Então vamos lá. Ó, então, gente, algumas sugestões que vocês já fazem, tá? O detetive Sherlock Holmes foi o mascote aqui, na verdade, é uma analogia, né? E queremos finalizar com a última de suas melhores habilidades, que é explorar. Sobre isso, queremos trazer alguns pontos importantes para você pensar quando aplicar os recursos do RCO mais alto, que na verdade vocês já fazem, né, pessoal? Cada item que estrutura uma aula no RCO foi pensado com uma intencionalidade. Pode ser, gente, que em uma aula de história, né, que a gente começa a analisar e pensar criticamente sobre o RCO, assim como a gente fazia com os livros, eu, a partir de agora, e eu aprendo muito nessa formação de estágio probatório, aprendo muito com vocês. Olha, você sabe que agora eu vou me sentir até mais livre para, de repente, talvez às vezes, focar em uma parte mais do RCO do que na outra? De repente, gente, de acordo com a minha turma, com o debate do que eles trazem, eu posso, de repente, posso focar bastante na questão do conhecimento prévio, na parte ali do início, sabe? Olhar o RCO também com mais leveza, né? Eu tenho uma turma de 8º ano, gente, que eles são muito difíceis para dar aula, eles são muito agitados. E eles são, assim, às vezes desrespeitosos, porque quando um aluno te desrespeita, eles riem, sabe? Então, por exemplo, um vai lá, te desrespeita. Aí eles riem para te deixar meio. Só que quando a gente trata, né? Que nem, por exemplo, o meu RCO ele traz muita reportagem sobre os dias atuais. E política é algo que é referente ao conteúdo de sociologia e de história. Gente, quando eu vou trabalhar política com eles, quando entra em algum assunto político, por exemplo, quando eu trabalhei no iluminismo, trouxeram uma pergunta, trouxeram uma reportagem sobre a questão dos ricos não pagarem imposto no Brasil. E eu trabalhava, perdão, não foi iluminismo, foi Revolução Francesa. Acho que vocês trabalham em sociologia também, né? Não sei se vocês trabalham. Acho que sim, por causa da Declaração dos Direitos do Homem. Então, a imagem era, a reportagem, no Brasil, tantos por cento, né, não paga imposto, tal, e aí é para a Revolução Francesa lá para os estados. Gente, é uma turma tão politizada, a maioria deles são alunos de direita, só que chega nessa parte de discutir sobre a questão de imposto, a questão da história, daí eles perguntam, mas professora, o que poderia melhorar? Vocês acreditam que eles não tiram sarro? Eles não fazem deboche. Eles ouvem, eles respeitam a opinião contrária. Eu falo, gente, essa minha turma, eles estão, é um 8º B. Eles são muito imaturos para brincadeira, piazada.
as meninas nem tanto. Mas quando é essas questões de história, que a gente tem que fazer uma relação com hoje, porque também não adianta estudar a Revolução Francesa se você não fazê-los refletir sobre o próprio país, né? É uma turma muito legal. Eu falo, gente, olha, é cada coisa que aparece, né? A gente está vivendo num mundo tão doido que os meus alunos do terceiro ano, eles não, olha, eles deixam esses alunos do terceiro ano no chinelo. E eles são super coerentes às vezes. Não, porque tem, sabe, eles são assim, eu falo, gente, eu acho barato. Eles me estressam, porque é muito difícil dar aula, porque tem que parar, chamar atenção. Mas quando eles se engajam no assunto, eles não brigam, não ofendem ninguém, sabe? Coisa que às vezes tem que cuidar em outras salas, né? Professor, Olha, oi. mas eu acho que eu comecei na secretaria 17 anos atrás, e eu acho que nós estamos vendo um momento diferente mesmo em relação a essas questões, os jovens eles serem um pouco mais politizados, e claro, tem essa questão aí da polarização, mas enfim, de uma forma mais acentuada hoje, mas eu vejo que quando eles se interessam, é porque eles veem sentido naquilo que nós estamos trabalhando. Então, quando você trabalha, no teu caso que você falou, trabalha a Revolução Industrial, lá os conceitos, né, as causas e consequências, e você não faz uma relação, né, com os dias de hoje, vamos falar sobre, né, o antigo regime e tudo mais, né, a grande maioria, a minoria né, usufruindo e a grande maioria trabalhando, e aí eles fazem, quando eu vou trabalhar essas questões aí, né, no surgimento da sociologia, né, Marcos? Nós trabalhamos esses fatores de transformação da sociedade, nós trabalhamos as revoluções. E quando nós vamos trabalhar, eles fazem uma comparação. Professor, mas não é diferente de hoje, quando a carga tributária, eles falam nesse sentido, quando o brasileiro tem que trabalhar mais de meio ano só para pagar impostos, e os políticos ganham, e o salário mínimo de... Sabe, eles fazem essas reflexões, enquanto que uma pessoa, um pai de família tem que, né, dar conta com R$ 1.518, e um político que tem lá o auxílio moradia de um político é maior que o salário de um professor, muitas vezes, né, do início de carreira, enfim. E aí é interessante quando você aborda assunto dos nossos dias, da realidade deles, a impressão que dá é que eles veem sentido nisso. Então, e por isso eu também sou da área política também, e eu acho que eles acabam tendo uma liberdade assim, de dialogar com esses assuntos. Mas eu entendo que é porque eles veem sentido no que a gente está falando. Senão é difícil eles se encontrarem, se sentir pertencentes, né, de um tempo, um espaço que não é deles. Então, não sei se eu estou errado, mas a impressão que eu tenho, a percepção que eu tenho é nesse sentido. Muito bem. É interessante essa tua colocação, né? Porque eles realmente, eu acho que a gente, e gente, assim, ó, o RCO trazendo uma reportagem, ele me facilita, a gente como professores de humanas, a gente tem que fazer essa relação sempre, senão não tem sentido. E quando vem essa questão, né, dessas reportagens, isso aí nos ajuda, nos dá mais suporte. E talvez seja isso, talvez eles veem todas as disciplinas dos professores abrindo RCO, daí eu abro história e faz sentido, porque é o que eles vivem mesmo, né? Eu fico muito feliz, eu acho que os professores do ensino médio vão tomar que eles, né, continuem assim. Eles são assim, e assim, gente, são alunos 80% de direita. E eu até brinco, falo, se alguém que for político de direita, eu quero que você seja um bom político, que ouça quem é diferente de você, que pense, né? Você é trabalhador, que pense criticamente. Tem um aluno lá que eu acho que ele quer ser político, porque ele é que pergunta e os outros, ele é meio, talvez assim também, ele é meio líder, e a postura dele é uma postura muito legal, e os outros acabam também seguindo, gente. Então, assim, ó, nem tudo está perdido, né? Quando vocês veem essa questão também, que nem a Rose fala, que o aluno de ensino médio, que é aí onde eles começam a refletir, né? Eles têm mais essa capacidade de abstração. Ah, professora, mas puxa, é igual ao nosso país hoje, essa questão da carga tributária, quando a gente vai fazendo essas analogias, né? E eu falo, ó, galera, se lá na Europa eles conseguiram melhorar, será que aqui no Brasil a gente também não consegue melhorar? Né? Será que a gente também não consegue mudar essa realidade? Né? Porque é para isso que a gente estuda sociologia, história, né, pessoal?
É justamente para mudar nossa realidade, né? Gente, então assim, eu vou agora, ó, essa última parte aí do RCO, Marcos, Sandra, que está ouvindo bastante, uma parte mais ali do RCO, gostaria de falar alguma coisa? Não. Então, ó, seguinte, gente, agora, pessoal, eu vou colocar aqui o link do PDP de cada um de vocês, tá? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, é, vou compartilhar, está o acesso, ó, vou colocar aqui editor, vou compartilhar primeiro do Marcos. Espero que dê certo, tá? O pessoal da manhã, mesmo eu compartilhando assim, eles tiveram que me pedir acesso. Aí agora eu vou compartilhar o da Sandra, CED, editor, enviar link. A gente vai começar a preencher agora, professora? Sim, vocês podem começar a preencher agora, tá? Se você quiser. Tá aqui aí a Vai tua ser. identificação. Eu acho que no teu caso a gente vai ter que conversar depois, né? Nós duas. Vou compartilhar Professora, agora o da Rose. meu trabalho lá do portfólio, eu vou ter só aquela minha aula das ferramentas e essa para eu colocar no portfólio, porque tem uma parte lá de observação. E no caso, você. E a parte que você fez como pedagoga? Não pode, Ah, entendi. como docente ou é como pedagogo, e eles falaram que é para enviar como docente. Então eu pensei Entendi. naquelas ferramentas educacionais e eu achava que ia ter mais. Essa é a última, você falou, né? Não, essa é a penúltima. Tem mais uma ainda. Ah, então tá bom, porque daí o Tem prazo é mais até uma, Sandra. Tem esta temática e mais uma. daí eu vou caprichar, Quando que é o então, prazo? para escola melhor. 19 de dezembro, Entendi. mas eu mando antes, claro, né? Uhum. Prof, depois Então, essa... Oi. depois no final que nós encerrarmos, eu preciso de algumas orientações sobre o portfólio, mas pode ser depois. Tá bom, tranquilo. Então, pessoal, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir para vocês, tá? Completarem a identificação e a autoavaliação, tá? Eu vou abrir lá no computador, tá, professora? Tá. E daí depois, gente, daqui a uns minutinhos eu vou falar com vocês sobre o que que a gente espera de vocês agora para esta temática, tá? Tá. Professora, lá no segundo semestre, né? Já está lá o portfólio? Não, Não, não? eu Ah, tá. coloquei, eu coloquei aqui para vocês, tá? Já estou colocando lá já. Ah, tá. Esse é o Beleza. primeiro link, tá? Boa noite.
Obrigada. Pessoal, então, olha, eu gostaria de falar com vocês, tá? Quais são as expectativas, para essa implementação, tá? Para a temática 6. Espera-se que o docente desenvolva uma proposta pedagógica utilizando uma aula do RCO mais aulas, do seu componente curricular, propondo adaptações pertinentes ao contexto de sala de aula. Para isso, o professor deverá acessar o RCO mais aulas, escolher uma aula do seu componente curricular, clicar em planejamento e ir para os encaminhamentos metodológicos e sugestões pedagógicas. Abrir os slides da aula, fazer uma cópia e propor adaptações em momentos importantes do material, tais como para o início de conversa, fundamentação teórica, exemplos, prática pedagógica, etc. Por fim, inserir o link novo dos slides no lugar do original, tá? Então, a proposta de agora, desta implementação, é vocês, gente, pegarem uma aula da RCO e adaptarem essa aula, momentos importantes dele, para a sua implementação, tá? Então, você pode mudar ali, por exemplo, o Marcos falou ali da questão das atividades de 4, 3 minutos. Pode, é isso. Olha, Karina, isso eu não acho que é legal para minha turma, não dá certo, então é isso que o Marcos vai mudar, tá? Então, vocês vão fazer um RCO adaptado para a aula de vocês, tá?
O tema 2, gente, eles vão pedir que você adapte o RCO às dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom, tá? E aí a gente vai trabalhar isso mais agora no planejamento. Então, eu vou abordar com vocês melhor essa questão da taxonomia de Bloom no encontro de planejamento. Então, mas eu vou ler só para vocês terem uma compreensão, tá? Da questão do tema 2. Espera-se que o docente desenvolva uma proposta pedagógica utilizando uma aula do RCO mais aulas, do seu componente curricular, propondo adaptações pensando nas dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom. Para isso, o professor deve acessar o RCO mais aulas, escolher uma aula do seu componente curricular, clicar em planejamento e ir para os encaminhamentos metodológicos e sugestões pedagógicas, abrir o slide da aula, fazer uma cópia e propor, a partir das dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom, adaptações em momentos importantes do material, tais como início de conversa, fundamentação teórica, exemplos, prática pedagógica, por fim, inserir o link novo do material, tá? Inserir o link novo dos slides. Então, esta é a expectativa, tá? É a atividade de implementação de vocês. Professora? Oi, pode falar. Então, nós vamos alterar o RCO, daí vai ficar os dois links, o original e o alterado? Isso. Vocês vão ter que mudar em partes importantes do RCO, tá? Tá. E temos que gravar a aula também, não? Como que é? Daí Sim, não. vocês vão ter que gravar a aula. A implementação. Então, por exemplo, gente, ele deu ali algumas sugestões, tá? Das partes ali do RCO para vocês alterarem. Por exemplo, Rose, a retomada, ele não cita ali a retomada. Eu estou com os slides meu aqui do 8º aberto, dando uma olhada, tá? Então, eles pediram para que a gente altere. A questão do objetivo não tem como alterar, né, gente? Então, a questão, assim, de repente, para o início de conversa, você fazer uma atividade mais ali adequada para o seu estudante. Aí a questão da fundamentação teórica, que é a parte da metodologia. A questão dos questionamentos, ou uma atividade. Então, você, no caso, vai montar uma aula do RCO. Marcos, foi o ano passado que nós trabalhamos, fizemos a como é a palavra? É a customização, né? Customização, não precisa falar. Eu acho que nós fizemos já nós isso. fizemos isso. Sim. Pessoal, ano passado eu não era formadora em 2024, só este ano eu passei a ser formadora do estágio Nós probatório. Tivemos que fazer essa. Foi legal. Eu acho que esse ano está praticamente repetindo, né? A gestão de sala de aula a gente já fez, tá? Aí até na prova nossa. Apareceu com um nome diferente agora, né? Mas a gente está refazendo, né? Esse de customização, posso perguntar para os meus formadores, os meus colegas. Mas, gente, o que vocês acharam? Vocês acharam, assim, que é tranquilo? Inclusive, hoje, né, tá mais tranquilo do que foi na aula do ano passado, quando nós tivemos que fazer. Ela parece que era um pouquinho mais elaborado, Marcos, a impressão que eu tenho. Parece que está mais tranquilo hoje, né? Aí vamos ver. Mas daí, na verdade, nós vamos ter que agora adaptar essa taxonomia de Bloom, né? Não, mas na se verdade, você escolheu o tema 2, não é isso que eu fazer entendi? também. Isso, se escolheu o tema 2. Você escolheu o tema 2. Se escolheu o tema 2. Isso, uma se não precisa.
Não, eu já escolhi um. Então, eu escolho o que eu quero a minha aula, né? Não quero. Eu também. Apesar de que a taxonomia, na verdade, é ir do mais fácil para o mais complexo. Isso. Então, provavelmente, assim, a nossa aula vai ter um pouquinho disso, né? Não vai Também. fugir muito. É. Então, pessoal, então agora, ó, então, Sandra, com você eu vou conversar depois em particular, tá? Eu Como que queria nós te vamos fazer perguntar. essa implementação? Pode falar. Então, não pode implementar na aula de algum componente curricular? Como o dos alunos, né? Dos professores que você Por exemplo, acompanha ó, os eu alunos? escolho um componente curricular de um professor, aí eu pego o link da aula dele e faço mediação com os alunos, entendeu? Isso, aí você, ótima ideia. Aí você vai ter que pegar esse slide e adaptar para esses seus alunos especiais, tá? Aí eu De vejo se é o atendimento, tudo tema bem? 1 ou se é o tema 2, entendeu? Eu ainda vou estudar lá, porque eu estava Perfeito. pensando. Porque, ó, tem um componente de história que é excelente, o de arte, que são umas aulas lá que eu gosto, sabe? E que eu gosto, Perfeito. assim, que junto com a turma, é umas aulas que são bem desenvolvidas, porque eu já te falei que a turma é terrível, Uhum. mas que a Sim. aula é bem desenvolvida. A de matemática é boa também, mas já foi com as plataformas, Uhum. entendeu? E tem aquele campo Dá lá de sim, Sandra. observação, que daí lá eu explico, Dá sim. Eu tá? acho que no seu caso é a melhor maneira mesmo. É. Mas lembrando, tá? Gente, outra coisa que eu quero conversar assim com vocês. Quando vocês forem montar a implementação de vocês, como vocês estão também em processo de entregar aí o portfólio, foquem bem naqueles critérios, tá? Porque da onde que eu faço meu diálogo formativo com vocês? Através das evidências que são baseadas nos critérios do PDP de vocês. Então, vão seguindo os critérios ali, é bom que vai dando uma orientação do que vocês têm que fazer, tá? Assim, pessoal, ó, já são quase 10 para nós estamos estourando quase 1h40. Então, quem terminou, se quiser, pode sair, tá bom? E aí, no próximo encontro, até o pré-planejamento, gente, eu nem assim, pedi para vocês fazerem agora, porque eu quero me aprofundar mais com vocês um pouquinho na próxima aula, no próximo encontro, e aí a gente faz juntos o pré-planejamento e o planejamento. Mas quem se sentir à vontade de já preencher o pré-planejamento, pode preencher, tá bom? Então, a Rose parece que tem uma dúvida, mas assim, o Marcos e a Sandra, se quiser sair, tá bom, meus queridos? Já encerramos Beleza, por então. hoje. Então tá, até Boa mais. Tchau para semana para vocês. vocês, tá? Tchau. Então, Tchau, professora, Marcos. Pode eu, falar, eu vou entrar Rose. em outro formador agora, e Hum. é sobre portfólio, mas depois eu posso, eu posso te E chamar no WhatsApp no momento que pode você puder. sim, Aí você me fala, né, se você não puder responder naquele momento, marca um outro momento, só sim. para eu entender melhor essa questão do portfólio. Tranquilo. Bom, Aí então, é até bom que você me pergunta, eu vou atrás também. Se eu não souber responder com tanta assertividade, a gente vai atrás, tá? perfeito. Então, eu vou sair porque eu também vou entrar em outro formador. Obrigada. Guerreira. Tchau, boa Tchau, semana. tchau. Obrigada. Você também.